podcast sobre o que acontece ao ensino de história. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo no qual você escolheu ouvir esse podcast. Nesse episódio, o professor Anderson Moreira nos conta sobre algumas nuances da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tema que tem pautado debates e disputas de narrativas. No quadro Esse é para Salvar, partilhamos com vocês nossa conversa com as professoras Marta Rovai e Lívia Monteiro, organizadoras do livro Gênero, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais, um guia para o ensino de história. Para fechar, o William fez uma seleção de eventos e dossiês em aberto na área do ensino de história. É só deixar a agenda e o lápis separado e anotar aí o tema que for de seu maior interesse. O Cata Eventos é uma produção em rede dos laboratórios Laboralis, LAPEIS e LÉ, vinculados às universidades federais dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e de Pelotas. Eu sou Rosiane Bechler e quem dá voz comigo a essa ideia é o William Bonetti. Tá na mídia! No dia 23 de fevereiro de 2022, passamos a acompanhar, por intermédio de diversos noticiários, a invasão da Ucrânia pela Rússia. A tensão entre os dois países tem gerado um cenário marcado por diferentes tipos de tragédias, mortes e também de violações dos direitos humanos. A todo momento em que ligamos a TV ou acessamos sites de notícias, é possível perceber uma ampla cobertura dos conflitos e inúmeros especialistas procurando dar explicações sobre essa cadeia de acontecimentos. Também é perceptível que as pessoas estão procurando compreender os motivos em torno do conflito, porém o assunto não pode ser respondido em vídeos ou áudios curtos de 2 ou 3 minutos. É necessária uma reflexão histórica mais apurada para que possamos compreender parte desses processos. É por essas e outras que conversamos com o professor de História Anderson Barreto Moreira, que é estudioso no assunto, atua na rede pública de educação do Rio Grande do Sul e é integrante do FRONT, Instituto de Estudos Contemporâneos. Professor, seja muito bem-vindo. Gostaria de primeiro agradecer o convite para estar aqui hoje no podcast, agradecer ao William pelo convite. É um prazer estar aqui no Cata Eventos, deixar já também meu abraço, saudação a quem nos ouve e espero poder contribuir no entendimento da situação geopolítica atual, né, desse momento tão importante, não só na conjuntura, mas na história mundial e que aparentemente vai nos colocar diante de novos desafios de mudanças qualitativas no cenário. Então, espero que, enquanto professor de história, enquanto pesquisador, possamos aí ter um bom momento de reflexão e compreensão do que se passa. Muito bem, então acho que o melhor que nós podemos fazer para tentar nos aproximarmos do que está acontecendo hoje, ou de como chegamos até aqui, é o caminho da história, né? Porque senão nós ficamos presos, né? Essa batalha da informação que não tem ajudado muito a perceber a profundidade do que está acontecendo. Muitos dizem, é uma situação de conjuntura. Eu acho que não é de conjuntura. Eu acho que nós estamos diante de uma mudança estrutural dentro do sistema internacional. A qualidade das disputas, né, a situação que nós já vínhamos assistindo, ganha outros contornos depois desse conflito. Mas não por causa da guerra em si, mas a guerra ela é apenas o maior demonstrativo do quanto estão dispostos aí os dois grandes blocos que parecem estar, parecem não, que estão disputando a ordem mundial, que de um lado aí o bloco sino-russo, né? E de outro os Estados Unidos e aliados que mantêm a hegemonia pelo menos com maior força desde o final da Segunda Guerra Mundial.
Então, acho que não é uma guerra do ponto de vista apenas entre Rússia e Ucrânia, né? Nesse momento, o conflito é entre Rússia e Ucrânia, né? A parte militar do conflito é entre Rússia e Ucrânia, mas nós estamos imersos num conflito muito maior, que é o conflito entre esses dois grandes blocos, que estão agora, de fato, mostrando que estão dispostas e vão até, ao que parece, as últimas consequências na construção do que imaginam ser a nova, né, uma nova ordem mundial com novos critérios, né? Ou a manutenção de uma antiga ordem. Então ainda não temos claro o que virá, mas com certeza mudanças, né, são inevitáveis nesse momento. Mas acho que por que, né, a Ucrânia nesse momento? Né? Acho que essa é a grande pergunta, que fica do ponto de vista da informação apenas algo que na história não contribui nada, apenas a ideia da luta do bem contra o mal, de forças, de personalidades autoritárias versus democracia. Eu acho que esse não é o melhor caminho para entender o que está acontecendo. Não que isso não haja, né? Não haja personalidades históricas, não haja. Mas a história não é feita nem só por uma pessoa, nem de bem e do mal, nem bom contra ruim, nada disso. A história é feita de contradições. E queiramos ou não, essas contradições impactam a vida de todos e todas, e são elas que determinam que escolhas, né, são feitas, né? Então, acho que é importante nós partirmos daí para poder também não cair nesse maniqueísmo que em nada explica a situação e só leva a uma certa propaganda que não serve como análise, né? Então, não iremos muito longe, não precisamos voltar lá no século IX, na formação do que é a Rússia, né? Do que foi a Rússia, né? Chamado Rus de Kiev, quando então os primeiros principados e organizações, né, de estruturas políticos sociais começam a se estruturar, onde hoje é Kiev, que depois vão, né, se ampliar e sofrer com as invasões mongólicas, retornar à sua estrutura em Moscou, né? Então tem essa disputa de narrativa também, da onde surge a Rússia, né? E vai se expandir a partir do século XVI, o Império Russo, etc. Então acho que isso também fica como chave de leitura aí para quem quiser. Vale a pena, né, também compartilhar e ir a fundo. Mas eu queria chamar a atenção mais para o processo que vem no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, pós-Segunda Guerra, ali após a derrota nazifascista, os dois grandes países que acabam, digamos assim, vencendo do ponto de vista tanto do ponto de vista militar, mas não só militar, político, e que vão moldar pelo menos a metade do século XX, que é a Rússia e os Estados Unidos, né? A União Soviética e os Estados Unidos. Então a União Soviética, do ponto de vista militar, é a grande vitoriosa, porque com batalhas gigantescas para derrotar o nazifascismo, perdas humanas enormes e econômicas. E de outro lado, os Estados Unidos como grande financiador da guerra, né, que vai lutar uma guerra fora do seu território, como é de costume, né, sempre fazendo essa lembrança, e que vão então ao longo dessa metade do século XX construir dois grandes blocos, né, que não vão ser igualitários. Acho que isso é importante ressaltar. Rússia e China, perdão, União Soviética e Estados Unidos vão liderar blocos que têm uma certa igualdade do ponto de vista militar, principalmente pela questão nuclear que vai ser desenvolvida, mas não do ponto de vista econômico, né? Então, do ponto de vista econômico, a hegemonia capitalista é muito grande, o poder dos Estados Unidos, do imperialismo é muito grande. Claro que a União Soviética e aliados vão desenvolver muito do ponto de vista científico, tecnológico, em certo sentido, educacional, cultural, mas não vão chegar a constituir uma hegemonia, como se dizia, como se imaginava. Então acho que é importante, porque senão a gente sempre tem a ideia de forças igualitárias dividindo, e não era isso, né? Então era um certo equilíbrio, mas um equilíbrio sempre desfavorável, do meu ponto de vista, para o que a gente chama de bloco socialista, né? Mas isso tudo muda, né, nos anos 90, né? E durante os anos 90 nós vamos assistir então essas estruturas da chamada Guerra Fria se desfazerem, com exceção de uma, que é fundada em 1949,
que é a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar, né, uma aliança militar fundada exatamente para conter a expansão do chamado Bloco Soviético, né, que vai responder em 1955 com o Pacto de Varsóvia, mas que vai ter muito menos força, sempre teve, nesse amarramento entre alianças militares. Mas em 90, com a derrota da União Soviética, por vários fatores, não só da União Soviética, mas do Bloco Socialista, a União Soviética, que era composta por 15 repúblicas, né? Era uma união multiétnica, né? A gente sempre pensa que todo mundo é russo e não é verdade. A União Soviética era um caldeirão de cultura e povos enorme. Ela vai se desfazer, né? Vai ser derrotada e se desfazer no sentido de que essas antigas repúblicas vão se proclamar independentes e autônomas, né? Entre elas a Ucrânia. Então a Ucrânia sempre pertenceu né, boa parte pertenceu ao Império, uma parte pertenceu ao Império Austro-Húngaro, outra parte pertencia à Rússia, né? Então era um território muito disputado, sempre foi muito disputado. E durante o período soviético, né, ela vai se transformar numa república autônoma, mas não independente, né? Acho que aí é uma confusão que também se tem criado muito, né? Então, a Ucrânia como país independente só surge nos anos 90, né? Mas esse não é o grande, né? Se desse lado nós temos aí essa dissolução da União Soviética, né? E uma década de crise gigantesca, não só para a Rússia, mas para todos esses países que vão adotar imediatamente a economia de mercado, né? Então sofrer um baque enorme do ponto de vista social e econômico, de perdas, né? Privatizações. Então é uma década muito delicada e complicada para toda essa região, para todos esses países. E de outro lado vai ser então a ascensão dos Estados Unidos, é a década, né, de maior poder dos Estados Unidos, que vai se estender pelo menos ali até o início dos anos 2000, com uma grande potência do mundo, né? É ela que vai dar as cartas e ela começa mostrando esse poder na invasão em 91 ao Iraque e estende ao longo dos anos 90 com uma série de bombardeios na África, Oriente Médio, e em 99 na chamada Guerra dos Balcãs, né? Que ao contrário do que muitos dizem, não é este conflito atual o primeiro desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu, né? A primeira guerra depois de 45 em solo europeu foi ao ataque, né, à antiga Iugoslávia, a dissolução da antiga Iugoslávia, da região que a gente conhece por Balcãs, e que talvez não seja lembrada exatamente porque, né, a parte da Europa considera aquela região como uma região não tão europeia assim, né? Então há muita xenofobia, racismo, muito preconceito contra o leste, o chamado leste europeu, né? Então isso é muito acentuado, né? Nós temos visto isso também agora durante o conflito. Mas essas duas últimas décadas dos anos 2000, então, nós vamos assistir a ascensão de uma potência, que é a China, né? Então, que vai despontar ali depois do seu período mais de organização interna, e aliada a ela a Rússia, então, que também vai recuperar, do ponto de vista social e econômico, não toda a força que tinha enquanto União Soviética, mas boa parte, né, daquela força, e também do ponto de vista militar vai entrar num processo de renovação, né? Então, a ideia de que a Rússia seria jogada com um país menor no cenário internacional, nos anos 2000 se desfaz e ela volta a ocupar o espaço como uma grande potência, e com a China vai começar a reclamar o seu espaço na ordem mundial. Eu acho que é aí que é a grande questão, né? Então esses países já estão há 2 décadas construindo não alternativas, né? Mas construindo um espaço que questione a ordem estabelecida pelos Estados Unidos e Europa. Acho que isso tem que ficar bem claro, né? Eles vão construir a Organização da Cooperação de Xangai, vão construir os próprios BRICS, né? Uma série de outros fóruns e espaços em que permanentemente se questiona por que as regras do jogo têm que ser estabelecidas pelos Estados Unidos e por que não há possibilidade de questionar essas regras sem que se sofra uma ameaça militar ou uma sanção econômica, né? Então, acho que isso é o importante para nós termos em mente. Bom, mas como que chegamos na guerra da Ucrânia, então, né? Quer dizer, em 2014, após longo período de conflito interno, há um golpe de Estado na Ucrânia,
Esse golpe de Estado coloca no poder forças aliadas à União Europeia, e é importante salientar que essas forças contaram, né, com forte presença da extrema-direita e com grupos declaradamente neonazistas. Isso não é uma invenção de guerra, né? Há e havia grupos neonazistas muito fortes, influenciando os governos ucranianos de 2014 para cá, e principalmente nas Forças Armadas, né? Então isso não é uma propaganda de guerra, isso é um fato, isso é importante a gente destacar. Não significa, obviamente, que toda a Ucrânia, o povo ucraniano, seja nazista. Não é isso que nós estamos falando. Nem sequer esse governo talvez possa ser considerado, mas estamos falando de forças que estão presentes na sociedade, e em espaços como forças armadas e governo, né? Então é importante diferenciar, mas também não deixar se levar de que não há nada disso, porque de fato existe, né? Que é um ponto importante, né, na declaração da Rússia, dos seus objetivos, né, dessa ação militar. E em 2014, né, depois de 2014, acho que em 2016, o governo ucraniano coloca em sua constituição que é um objetivo do Estado ucraniano entrar para a OTAN e para a União Europeia. Então, a partir daí, e já com os questionamentos anteriores do porquê a OTAN se expandiu, né, apesar da dita promessa de que não se expandiria para o leste depois do fim da União Soviética, a OTAN se expande e engloba 30 países que vão literalmente chegar às fronteiras, às portas da Rússia, né? E a Rússia se sente, obviamente, ameaçada e vai questionar que isso não é aceitável, né, do seu ponto de vista como uma potência, se sentir tão ameaçada assim enquanto sua existência, né? Então a Rússia abertamente não aceita isso e marca como uma linha, né, uma linha vermelha, a não entrada da OTAN e a construção de um governo que pelo menos fosse não apenas não pró-russo, mas que pelo menos fosse neutro desse ponto de vista. O que não acontece. Vários ultimatos vão sendo feitos, o último foi feito no final do ano passado, onde se questiona de novo, né, se pede que oficialmente a OTAN decline da proposta de incorporar a Ucrânia, e também de que se discuta um pacto de segurança que englobe não só a Europa ocidental, mas também a Rússia. E isso não foi respondido, e dali por diante é uma escalada da guerra muito grande, a partir do final de fevereiro, não só do final de fevereiro, né? Então, o final de fevereiro a virada do ponto de vista da guerra em si, né? Então, até esse momento, as negociações diplomáticas foram muito complicadas, porque não há um recuo por parte da OTAN ou dos Estados Unidos de recuar nesse uso da Ucrânia, porque é isso que está acontecendo agora, da Ucrânia como um ariete, né, uma força que fique fustigando a Rússia. Isso porque, do ponto de vista dos Estados Unidos, a união Rússia-China é intolerável. Quer dizer, não há possibilidade para os Estados Unidos e Europa de que esta aliança questione a ordem mundial. Então, nós estamos assistindo a um cenário de vários conflitos que tendem a se desenrolar, né? E aí, o porquê que a Rússia vai entrar em guerra com a Ucrânia vai ter a justificativa das repúblicas separatistas, né? Que há 8 anos estava em guerra civil contra o governo central da Ucrânia. Então, Putin reconhece essas repúblicas e já em 2 dias envia tropas, né? Para o seu apoio, e parece, né, aí são só observações superficiais, que a decisão não é apenas o controle do leste, né, não é uma anexação da Ucrânia, mas é sim digamos, um aniquilamento tanto das forças militares quanto da capacidade de reação do próprio governo. Ou seja, há um processo de que a Ucrânia, não há um recuo russo, né, os russos não recuarão nas suas 3 propostas, né? A primeira, da neutralidade, que a Ucrânia se declare neutra. Segundo, do reconhecimento das repúblicas do leste e da Crimeia. E terceiro, do seu processo de desmilitarização e da chamada desnazificação, né? Então não vai haver um recuo. Não está havendo propostas consistentes de paz, porque a OTAN e os Estados Unidos, se a gente observa, a cada tentativa de negociação aumenta-se os tambores, né, o volume dos tambores de guerra. Então não parece também que há vontade
dos aliados ocidentais de que essa guerra acabe logo. E então, infelizmente, veremos ainda algum tempo né, essa guerra se prolongar, obviamente com o sofrimento das populações que, né, mais padecem sempre em uma guerra, né? Do ponto de vista militar, me parece também que a Rússia já tem sua superioridade, né? Já há um avanço territorial gigantesco. Não se pode afirmar que não haverá anexações de territórios ou formação de novos estados, ou enfim, isso tudo paira no campo da especulação, né? Isso, não há muita abertura para saber o que vai acontecer. Mas haverá, obviamente, um final nesta parte, neste conflito militar. E este final não é o fim do problema, né? E será o fim de um pedaço dessa história, desse conflito. E o outro vai se desenrolar, e já está se desenrolando, que é no campo econômico e financeiro, né? O que vai ser a partir de agora, então, essa disputa de substituição, pelo menos por parte da Rússia e alguns aliados, do dólar? Como é que nós vamos assistir às novas alianças, né? O que será pela frente a reorganização das alianças mundiais, né? Com agora essa divisão mais acentuada, depois das sanções impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia, que parecem não surtir efeito, parece ter surtido um efeito rebote, né? Porque o preço do gás tem aumentado, na verdade, internamente, né, do gás e do petróleo na própria Europa, o preço dos alimentos. Então nós estamos vendo uma subida mundial do preço da energia e da alimentação. Então nós estamos imersos num gigantesco conflito, na minha opinião, de consequências econômicas e sociais ainda não previsíveis. E do ponto de vista militar, obviamente que o risco é sempre enorme quando se trata de potências nucleares, né? Por mais que aparentemente, oficialmente, a OTAN não esteja disposta a entrar no conflito, né? Extraoficialmente ela está, né? Já envia suas armas e treinamento, sempre enviou. E também a Rússia, né? Uma potência, segunda maior potência nuclear do planeta, né? Em termos de ogivas, talvez a primeira. Então, óbvio que estamos diante de uma situação extremamente delicada e complicada, em que não se trata de escolher um lado que, né, no sentido de que, bom, quem é ruim, mas acho que cabe a quem deseja a construção de um mundo diferente ir a fundo na história e perceber que para sair dessa situação vai exigir muita luta, muita organização social para a construção aí de alternativas a essa ordem mundial que sempre nos leva a esse beco da guerra, né? Então, acho que fica aí um pouco do desejo, né, de que consigamos escolher uma rota alternativa a uma ordem mundial que, por enquanto, não tem deixado legados benéficos aí para grande parte da humanidade. Mas era isso. Agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, espero ter contribuído. Esse é para salvar. Em 2021 foi lançado no formato online o livro Gênero, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais, um guia para o ensino de história, organizado pelas professoras Marta Rovai e Lívia Monteiro, da Universidade Federal de Alfenas. O livro é resultado do encontro entre muitos sujeitos, experiências, afetos e reflexões. E é também a materialização de que outros caminhos para ensinar e aprender histórias são possíveis e potentes. Nós recebemos as organizadoras em um bate-papo de muitos sentidos e trocas. E eu passo a bola para que elas se apresentem e possamos adentrar a reflexão sobre a obra em si e seus desdobramentos. Eu sou a Lívia, professora da área de ensino de história e trabalho com as temáticas de relações étnico-raciais, festas negras e atualmente, né, sou professora e colega da professora Marta Rovai aqui na Universidade Federal de Alfenas. Nós estamos aqui no sul de Minas
E foi daqui que surgiu, né, o livro, do qual a gente vai apresentar já já. Bom, olá a todos, todas e todes, né? Faço as palavras da Lívia como se fossem minhas, né? Um agradecimento por essa oportunidade da gente poder compartilhar não só essa obra, mas todo o processo que levou a essa obra, né? E as expectativas que a gente tem em torno dela. Eu, como a Lívia já disse, sou, né, a sua parceira, né, na Universidade Federal de Alfenas, sou uma paulista da cidade de Osasco, mas estou aíamineirada, né, em Alfenas. Fui professora durante muitos anos, sempre gosto de dizer isso, do ensino básico, né, durante 27 anos. Sou o que sou, graças aos alunos e alunas, então esse livro me toca muito por isso, né? Volta para o ensino básico, trabalho com história oral, né? Gênero, sexualidade, as questões relacionadas à ditadura, né? Militar, e a história pública, né? No fim, tudo isso se mistura, né? Se atravessa, e estou aqui com a Lívia, né, cada vez mais firmes, em busca aí de tornar a universidade um espaço mais humanizado, mais diverso e mais público, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora Marta, professora Lívia. A gente falou aqui nos bastidores, né, da nossa alegria, da nossa honra em recebê-las. E eu sou uma entusiasta dessa obra, sabe? Inclusive, nesse semestre, já coloquei ela no meu planejamento lá em Laboratório de Ensino de História, produção de materiais didáticos, que a gente possa olhar e se inspirar. Conta pra gente, então, Lívia, como que surge essa ideia e como que é esse livro, para quem ainda não acessou ele, que eu tenho certeza que depois de hoje vai querer acessar, como que ele está organizado, como que ele se apresenta e como que vocês chegaram nessa proposta? É engraçado que quando a gente começou a desenvolver sem saber, né, Marta, como é que esse produto final ficaria, e eu acho que esse processo foi muito bonito, e eu acho que vale sempre a gente contar que foi num dos momentos mais difíceis da nossa vida enquanto professoras, né? E aí eu acho que todos os professores e professoras que estão nos ouvindo vão saber muito bem que foi aquele início, né, em 2020, quando a gente se viu ainda sem vacina, né? Parece que isso já tem um tempo, né, gente? Porque nós estamos agora, 25 de março de 2022. Então, quando a gente estava no início, né, do ensino remoto na universidade, então todo mundo distanciados, os nossos trabalhos todos comprometidos, né, daquilo que a gente sabe que é a sala de aula, a importância que ela tem para a gente, o chão da sala, né? A gente se viu diante desse desafio que era organizar. E aí eu preciso dizer que não foi só eu e Marta, né, Marta? A gente trabalhou coletivamente. O curso de História da Unifal decidiu construir, naquele primeiro semestre, né, em 2020 ainda, já no formato remoto, uma experiência curricular que eu acho que foi muito única para as nossas vidas, que foi trabalhar tópicos ligados àquilo que os estudantes gostariam também de trabalhar, de estudar, de pesquisar. Então, a gente se dividiu em 8 grupos de trabalhos, dentro de uma discussão que envolvia eixos teóricos ligados ao ensino de história, às questões de memória, às questões de história pública, as questões contemporâneas, né, que estavam, claro, obviamente, nos afetando. E eu e Marta, a gente ficou incumbida de trabalhar com uma galera que, na verdade, surpreendente ou não, eram 25 discentes, né, Marta? Acho que a gente chegou a quase 30, que se interessou em trabalhar com gênero, sexualidade e relações étnico-raciais naquele primeiro momento. Então, tudo partiu muito de uma relação dialógica, muito construído, obviamente, com a tecnologia, né? Então, com as reuniões síncronas pelo Google Meet, utilizando as plataformas, né, virtuais que eram possíveis, a gente conseguiu
desenhar um curso. Então, o primeiro momento foi isso. A gente fez o primeiro semestre de muitas leituras, de muitos debates, e era muito importante porque foi extremamente importante ouvir aquilo que os alunos gostariam de ler e, por exemplo, autores e autoras que Marta e eu ainda não conhecíamos, né, Marta? Então, não teve uma bibliografia do qual fomos nós que apresentamos. Obviamente, a gente trabalhou importantes que a gente achava os eixos, né? E os eixos teóricos, claro, mas a gente conseguiu, em conjunto com os alunos, colocar aquilo que eles também conheciam, como, por exemplo, intelectuais indígenas, né, mulheres trans, e fazer aquilo que a gente entende que o ensino de história mais é profícuo, né, que é fazer junto. Então, a gente ficou os primeiros 6 meses de muito estudo, muita pesquisa, eram reuniões semanais, com leituras teóricas, a gente partiu das leituras e desses eixos. E aí, quando a gente encerrou o semestre, uma das formas de avaliar que a gente tinha conversado era tentar construir um material didático, um livro, um caderno didático. A gente ainda não sabia muito bem onde chegaríamos, mas a gente sabia que tinha muita potência naquilo que os estudantes foram construindo e nos entregando, né? Então, por exemplo, o eixo de museus foi totalmente voltado para museus LGBTs e museus que a grande maioria de nós não conhecíamos, né? Então, as pesquisas foram em cima de temáticas do qual a gente solicitava e os estudantes, né, os discentes, nos entregava, e a cada semana eu e Marta íamos nos encantando com aquilo que ia surgindo diante de nós. E isso, como eu disse, separados, né, em função da pandemia, mas conectados aqui pelas tecnologias. Quando a gente percebeu que era possível fazer um desenho de um caderno didático, um livro, um guia, por isso a gente chegou na ideia de um guia, a gente conseguiu, acho que desenhar melhor, né, Marta? E aí sim pensar esses eixos que esse livro acabou sendo feito, né? Então, a gente tem uma primeira parte voltada para um glossário que foi fundamental a sua feitura, né, e a sua construção de termos e conceitos. Então, desde feminismo, estigma, LGBTfobia, masculinidades, né, racismo, todos esses termos e conceitos que estão no glossário foram feitos em conjunto com os estudantes e discentes. A gente se dividia, obviamente, né, para poder dar conta. E aí, essa primeira parte, a gente entendeu que, a partir dela, dava para se pensar propostas de ensino, que a gente chama, né, de propostas de ensino para inspirar. E aí, dentro dessas propostas, é que os eixos, eu acho que aparecem mais, como de museus, as oficinas, as mini-biografias e aquilo que a gente está chamando de recursos pedagógicos, né? Porque essa parte em específica, que é ao final do livro, ela traz aquilo que os estudantes nos trouxeram durante os 6 meses, né? Então, desde slams, letras de músicas, quadros, produções audiovisuais, que a gente entendeu que na sala de aula seria muito potente. Então, a gente, ao longo dos últimos 6 meses, né? Foi um ano, eu acho que a gente pode considerar assim, né, Marta, de trabalho. Esses últimos 6 meses foi de organização desse material que os estudantes foram construindo e entregando para a gente, e pensando as propostas. Tem as ilustrações do Gabriel Simeonato, que é um dos nossos discentes, que hoje está aprovado no mestrado na Unimontes. A gente ficou super feliz, está começando lá a pesquisa, e ele fez as ilustrações, que são lindíssimas, né? Que acho que deu um charme especial, é mais do que ilustrar, né? As ilustrações do Gabriel são obras de arte para a gente, então acho que inspira muito.
Marta, me complementa aí. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que esse é o que a Lívia falou, mais do que esse produto final, foi esse processo mesmo de encantamento, né? E que tem a ver com essa ideia da história pública, né? Um processo dialógico, inclusivo, né? Um processo de descobertas. Então, isso que a Lívia falou é importante, coisas que nem Lívia e eu sabíamos ou tínhamos lido, né? Então, ali, cada um trazendo aquilo que leu, que pesquisou. Então, foi uma troca também muito afetiva, né? Afetiva em razão da questão da pandemia, do isolamento, do distanciamento, afetiva no sentido da confiança, né, que a gente construiu enquanto grupo, e afetiva no sentido de quanto esse processo afetou, né, todos e todas nós, né, o quanto isso nos fortaleceu no meio de um processo em que estava todo mundo tão fragilizado, né? Então, muita gente não conhecia a temática, né? Muita gente conhecia e se sentiu incluído ali, né? Naquele espaço, porque não era só, né, Lívia, essa coisa da pesquisa, mas também o momento de falar de si, de falar dos estigmas sofridos, de falar dos medos. Então, é muito importante, né, dizer dessa especificidade, não que a gente não tenha essa relação, né, em sala de aula, mas naquele momento, falar destes temas numa pandemia, numa situação de negacionismo político, né, em que os preconceitos e estigmas estavam ali, né, a flor da pele, discursos de ódio, havia muito medo, né? Então, eu acho que esse processo foi um processo fundamental, em que a gente saiu fortalecido mesmo, né? E vamos compartilhar este livro, outras pessoas precisam vivenciar isso. Na verdade, assim, vocês já falaram de várias coisas que expandem o livro e que, de alguma forma, impregnam esse livro, né? Como que essa obra está impregnada dessa experiência que inverte a lógica mesmo. Ela é resultado de uma reorganização da própria prática na formação. Então, professora Marta, vocês já pincelaram um pouco a questão dos aprendizados, o que foi possível, mas eu queria que você contasse para a gente, porque é muito bonito ver a obra pronta, mas que você contasse um pouco para a gente, assim, quais que foram, assim, na sua percepção, os maiores desafios nesse processo e o que ficou de aprendizado dele também. Bom, eu acho que o primeiro desafio, depois a Lívia também, né, vai falar, mas assim, acho que o primeiro desafio é estar dentro de uma universidade pequena, no interior de Minas Gerais, que atrai alunos de todos os lugares, mas em especial alunos e alunas do interior de Minas, de cidades muito pequenas, né, com 2, 3 mil pessoas, cidades de famílias nucleares, machistas, né, de uma religiosidade cristã muito forte, né, de uma moral muito forte. Então, primeiro, né, enfrentar esta universidade, que é um espaço em que essas relações de gênero hierarquizadas, moralizantes, né, conservadoras, e não só devido aos discentes e às discentes, mas a própria estrutura da universidade, a ideia de conhecimento da universidade, né? A universidade é eurocêntrica, é branca, é cisgênera, né? É cis heteronormativa, né? Então, quando a gente observa a ocupação dos espaços da universidade, né? Quantas professoras, quantas personagens LGBTQIA+, quantos e quantas negras, né? Nos cargos de comando, em especial, porque a gente fala hoje, bom, a universidade tem hoje metade dos discentes e das discentes negras, né? Mulheres, tá? Mas elas estão lá nos postos de comando, na burocracia, né? Como estão esses currículos, né? Então, eu acho que o maior enfrentamento é
desnormalizar estas relações que estão dentro da universidade, né? E que muitas vezes eu lembro da gente organizar algumas mesas, convidando pessoas transgêneras, por exemplo, e depois para debates assim remoto, né? E aí alguns alunos virem falar, algumas alunas, normalmente são algumas alunas, né, que vêm falar: professora, você reparou a diferença do número de pessoas numa mesa que trata de questões LGBTQIA+, para uma mesa que trata de Idade Média, sei lá o quê, não que, né, uma seja mais importante que outra, mas assim, olha como as pessoas dentro da universidade ainda não estão dispostas a ouvir uma pessoa trans falar sobre educação. Não é? E nós tivemos ali Luma Andrade, Meg Rayara, né? Tivemos Letícia Carolina, não é? Mulheres ou travestis, né? Fortíssimas dentro da universidade. Então, eu acho que o primeiro desafio é construir na universidade esse espaço de escuta, transformar a universidade nesse espaço de mediação não arrogante, né? Como falo aí, Grada Quilomba, a própria Letícia Carolina, né? Quer dizer, a gente precisa transformar a própria universidade que pensa, que ainda acredita numa ciência neutra, né? Numa ciência que vai salvar aqueles e aquelas a quem a gente chama de outros, né? Desqualificando, infantilizando, fetichizando, né? E quando a gente consegue formar esse grupo, né, Lívia e eu ficamos muito felizes, porque nós fizemos uma consulta aos alunos, né? E foi a primeira ou a segunda, não lembro mais, né, Lívia? O primeiro ou o segundo tema mais pedido pelos alunos, né? O que sinaliza para nós que essa universidade não está prestando atenção nessas existências, né? Então, assim, mais do que o produto, é isso. É o momento em que a gente abre esse espaço, não porque a gente quis abrir, né? E é isso que a universidade precisa entender, né? Mas é porque essas pessoas estão ocupando esses espaços e estão exigindo, não que a gente dê voz a elas, não, né? A voz é delas, a universidade precisa aprender isso, a voz pertence a elas. A gente está ali mediando espaços, né? Criando e tendo oportunidades, não é? De conhecer este outro, esta outra, que também nos vê como outros e outras, né? Então, eu acho que o momento que a gente abre esse espaço, né, é isso que vale a pena, né? Esse acolhimento nas escutas, essa possibilidade de ver nas diferenças, nós éramos diferentes ali, né? Alunos e alunas negros LGBTQIA+, brancos, cisgêneros, né, da pequena cidade ou não, né? Então, de São Paulo. Então, a gente viu ali a oportunidade de entender que as nossas diferenças iam valer a pena e iam produzir um processo enriquecedor, que nos transformou, espera que transforme, não porque a gente vai salvar, transforma porque a gente, por este livro, também possa afetar as pessoas, né? Que elas se sintam afetadas, incomodadas, discordando, ou então encontrando aquilo que gostaria de recriar em sala de aula. Então, eu acho que é isso que a gente aprendeu, né? Que a universidade pode ser, sim, esse espaço de transformação e de desconstrução, não é? Desconstrução da gente na academia, né? E a gente começando a nos posicionar, não é? Uma ciência humanizada, uma ciência afetada, uma ciência que não acredita mais, não é? Que é neutra. Não, que a gente assuma de vez um posicionamento político, como diz a Bell Hooks, né? Que a gente ame politicamente, que o amor seja uma escolha, um ato. E eu acho que esse processo que a gente viveu foi um grande processo de amor, né, Lívia? Acho que é isso. Ah, com certeza, gente. Olha, só de ouvir a Marta, vocês já imaginam como eram eram segundas-feiras os nossos encontros.
E aí eu acho que as dificuldades e os aprendizados, eu acho que eu comentaria sobre aquilo que nos uniu no momento, que era a tecnologia, e as dificuldades em torno também da tecnologia, né? Porque a gente tinha conexões possíveis, mas a gente tinha ainda as questões de como é que se usa isso, como é que dá conta da tecnologia. Então, os nossos primeiros encontros duravam 4 horas e a gente ficava exausto, né? E aí a gente foi entendendo que o remoto exige outra forma de organização do trabalho. E aí e o tempo, né, Rosiane e William, nós que somos professores sabemos que a questão do tempo no virtual é muito diferente do presencial, então a gente entendeu que semanalmente fazer encontros era possível se a gente fizesse encontros menores, com tempo para os estudantes e discentes lerem os textos, fazerem as pesquisas, mas a gente também não podia ficar muito tempo longe, porque a gente não estava se encontrando. Então, utilizar o WhatsApp era um caminho, né, Marta? Vamos fazer um grupo no WhatsApp, porque a gente sabe que isso pode lidar de outra maneira com isso, que é o que eu acho que é fundamental a gente encarar que na nossa profissão não dá para descartar a tecnologia, estamos aqui nesse momento em função dela, né, nesse encontro agora, encontrar essa organização e as possibilidades. Eu só queria comentar em relação ao que a Marta falou, o quanto que nos afetou e continua, e o quanto que dentro da universidade, quando a gente suspendeu esse currículo e decidiu fazer outro, que foi isso que a gente fez, o resultado foi muito positivo para todo o curso, né? Porque além desse livro, os outros grupos de trabalhos também produziram, né, experiências, produtos e caminhos assim incríveis. E eu acho que quando a universidade se propõe a isso, né, dá trabalho, né? Não dá para falar que não é assim, não foi simples, mas naquele momento nos moveu muito, porque nos mantinha conectados e com esperança, apesar de todo o medo que a gente estava sentindo, medo da pandemia, medo do que estava acontecendo. A gente ainda não tinha notícias sobre a vacina, né? Então, acho que foi como a gente conseguiu encontrar aquele fio de esperança, né? E era sempre às segundas-feiras. Eu lembro que as nossas segundas dava aquele refresco para a semana, impulsionava a semana. Essa experiência, ela ficou lá, vai ficar lá, né, na caixinha do 2020, ou vocês pensam, a gente já está indo para outros caminhos aqui, mas enfim, ou vocês pensam em propor, de repente conseguir integrar experiências como essa, né, dentro do curso de História? Vocês já conversaram sobre isso? Então, eu queria ouvir, Lívia, mais um pouco, né, sobre, e também a Marta, dessa percepção sobre isso, porque a gente tem feito muitas coisas, e nesse período remoto nós fizemos muitas coisas, apesar de tudo e de todos, né? E como que é importante a gente, o Larossa falou muito sobre o lugar da experiência e a importância da experiência, mas a gente ainda segue dicotomizando, né? Eu queria ouvir vocês sobre a importância disso. E já vou inverter um pouco a pauta, eu acho que o diálogo traz isso, deixar a nossa pergunta-chave, já vou trazer o bônus, para emendar nessa conversa, justamente, eu acho que a resposta já está dada, essa obra é uma obra de história pública, né? Mas por quê? E o que configura, de fato, uma obra como uma obra de história pública? Enfim, joguei a bola e saí correndo, né? Bom, é aquela questão da história pública, no sentido assim, quem que inventou, né? Quer dizer que agora que a gente começou a fazer história pública? Não, né? Se a gente compreender a história pública como um fazer, né? Para e com os públicos diversos, né? Nesse sentido de democratizar a história, sem abandonar a ciência, né? Sem simplificar, sem banalizar, né? Mas ampliando os diálogos. Bom,
muita gente já fazia isso há muito tempo, né? Agora, quando a gente usa esse termo história pública, a gente assume uma responsabilidade de pensar sobre ela, né? De pensar na responsabilidade sobre o que a gente está fazendo e de nos perguntarmos sempre para quem ou com quem a gente está querendo dialogar. Né? Então, eu gosto muito de um texto do Fernando Nicolazzi, da Federal do Rio Grande do Sul, né? Em que ele diz que quando a gente está pensando essa possibilidade da história pública, porque a gente não pode generalizar, parece que história pública, depois também que a gente nomeou, todo mundo faz, né? Não é isso também. Né? Que público é esse? Então, a gente tem que começar a perguntar sobre os nossos públicos. Né? Então, para quem é que a gente está produzindo isso? Com quem é que a gente está querendo dialogar? Né? É isso que você está falando, né, Rosiane? Dependendo com quem eu quero dialogar, não é do mesmo jeito. Né? Então, o Fernando Nicolazzi vai dizer assim, uma coisa é a gente pensar o público acadêmico, a outra é a gente pensar o público da sala de aula, do ensino básico, a outra é pensar esse público, muitas vezes anônimo, das redes da internet. Né? Então, esses públicos, eles validam ou legitimam a nossa fala de diferentes formas e com critérios completamente diferentes. E, às vezes, a gente vai com a nossa arrogância, achando que a gente vai ocupar o espaço virtual em que há uma disputa de narrativas, não é? O que o Sérgio Noiré chama de ego-histórias, né? Grupos que querem se narrar, que querem se validar, e a gente acha que porque a gente chegou com a narrativa acadêmica, a gente arrasou e convenceu. Né? Ser historiador público é começar a perceber que em cada espaço em que a gente está, há de se estabelecer um diálogo diferente, uma linguagem diferente, né, isso que a Lívia falou, uma linguagem diferente, uma tecnologia diferente, né, e negociações diferentes, em que a gente não abre mão do nosso lugar. Né? Então, a gente não está disputando com esses grupos, né, no sentido de que a gente tem que se tornar esses grupos ou usar as técnicas. Isso eu penso muito, assim, eu escrevi um artigo que não sei há quantos anda, né, mas em que eu discuto um pouco essa questão assim, olha, história pública não é o uso das tecnologias virtuais, né, digitais. História pública é um movimento, né, é um posicionamento em que a gente se abre para o diálogo, para a escuta, pelas mais diversas tecnologias. Elas podem ser digitais ou não, porque senão a gente vai condenar o professor do ensino básico, que não tem acesso às tecnologias digitais, os alunos e alunas que não têm acesso às tecnologias digitais, ao isolamento e à desqualificação, né? Dizendo que aquele professor não faz história pública. Não é? Mas se ele lá, no seu espaço, ausente de tecnologias digitais, se ele produz processos como que, né, a gente produziu aqui esse livro por meio do remoto, mas a gente poderia ter feito um processo semelhante sem a tecnologia digital. Não é? A gente poderia ter usado outros processos, a história oral, a escrita autobiográfica, não é? Os diários, a gente poderia ter dialogado com a comunidade no entorno da universidade, da escola, não é? Poderíamos ter criado processos de história pública no sentido do que, né, o Michael Frisch vai chamar das autoridades compartilhadas, não é? Em que ninguém abre mão da sua autoridade, não é? Mas a gente tece junto, a gente negocia junto. Então, nem sempre ser professor na escola pública ou ser historiador significa fazer história pública, não é? Porque não é tanto a ideia do como eu vou fazer para esse público, mas é como eu vou fazer com este público. Não é? O que é que eu vou aprender também? O que é que esse processo vai nos oportunizar
neste aprendizado das diferenças. Então, fazer história pública é descolonizar a história, né? Fazer história pública é abrir o espaço da academia para os mais diferentes públicos e é sair da academia ocupando outros espaços sem deixar de ser quem a gente é, né? Levando o conhecimento que a gente aprendeu, né? Mas percebendo que nós não somos mais, né? Faz tempo, os exclusivos a dizer. Este é o grande desafio da história pública, né? Nós não temos a exclusividade do dizer. O que o outro diz também é importante. E se for negacionista, e se for revisionista, e se for violento, e se for intolerante, a gente não vai dizer que o que ele diz tem o mesmo valor que o que a academia diz, né? Este diálogo não significa banalizar tudo e transformar todas as narrativas numa igualdade. Não, não é isso. A gente vai ocupar esses espaços com essas narrativas para também dizer que elas estão distorcendo, que elas estão enganando, que elas estão oprimindo, né? Fazer história pública, volto lá, né, no que a gente já falou, é assumir posição política, né? É dizer, ó, estou ocupando esse espaço aqui para dizer que não é isso, né? Que a ciência histórica pode contribuir, sim, com essa conversa, que essa conversa não vai ficar só no senso comum, embora o senso comum seja extremamente importante, né? Então, quando a gente constrói esse processo e esse livro, a gente acho que passou por todos esses processos, né, Lívia? Ouvir as experiências que os alunos e alunas trouxeram, contar as nossas experiências como professoras, como mulheres, dizer quem a gente era. Para mim, fazer história pública é dizer claramente quem a gente é. Né? Não é se esconder atrás de uma pseudociência que nunca diz aos alunos o que a gente está fazendo em sala de aula. A gente simplesmente deposita neles um monte de coisa sem nunca dizer quem a gente é, o que a gente está fazendo lá, o que a gente selecionou e o que a gente quer dialogar com eles. Né? Então, eu acho que a gente fez isso ao mesmo tempo, promoveu a pesquisa, trouxe a pesquisa, usou tecnologias virtuais, também usou as tecnologias que não eram virtuais, né? Então, eu acho que a gente fez esse processo democrático, inclusivo, né, de viver as experiências como aprendizado. Eu não sei se eu respondi, a gente se empolga, né? Então, desculpa, mas é isso. História pública é movimento em direção ao outro, movimento de escuta, movimento de troca, movimento de aprendizado, sem abandonar aquilo que a gente é, sem deixar que o outro nos elimine, né? Assim como a gente também não deve silenciar ninguém. Né? História pública é um espaço de amplo direito de fala. Fala em disputa, fala em negociação, fala em relações de poder. História pública não é calar ninguém, né? E esse é o grande desafio, né? Porque no meio dessa polifonia, no meio desta confusão em que todo mundo diz, nós, historiadores e historiadoras, entramos como mediadores, né? Selecionando e significando esse debate todo. Né? Que não pode ficar no caos. A gente precisa promover o diálogo. Né? Ter mais gente falando não significa ter mais conhecimento histórico, né? Mas é ter mais gente refletindo sobre. Aí sim, o nosso papel como mediadores, historiadores públicos. Né? Acho que tem uma coisa que a Rosiane fala, que eu acho que eu gosto de pontuar, que é assim, né? Eu tenho certeza que durante esse processo de construção do que chegou e a gente falou, olha, acho que vai ser um livro, né, Marta? A gente falou, será que é um caderno didático? Será que a gente sabia que alguma coisa, se a gente organizasse, né? Era isso, estava muito ali no processo, foi desafiada muitas vezes e a gente se colocava, e aí a gente desafiava os alunos, estudantes, para em conjunto encontrar, né? Então, se não tem museus LGBTs ou se tem poucos, o que a gente faz com essa informação desse silenciamento, né?
ou então a parte quando a gente foi fazer as mini biografias, né, das intelectuais negras e indígenas. Aí foi uma descoberta incrível para os discentes e discentes, de uma maneira geral, que não conheciam, principalmente intelectuais indígenas. E é isso, acho que aí sim essa metodologia engajada é que faz sentido, né? Porque faz sentido para eles, né? Nem vou falar que a gente vai encerrar essa conversa, porque eu espero que seja só uma pausa e que ela se desdobre também em todas aquelas pessoas que nos escutarem, né, nos ouvirem aqui no podcast, e a vocês em outros espaços também. Para encerrar, eu vou dar um desafio aqui para a Lívia, para ela sintetizar aí, assim, em poucas palavras, né? A gente costuma perguntar no final, se depois disso tudo as pessoas não ficaram convencidas, porque a nossa estratégia também, de quem escreve, também tem uma estratégia de convencimento, né? Então, se elas não ficaram convencidas da importância de acessar o livro, ler o livro, né? Sintetiza aí para gente nesse final por que esse livro é para salvar. E aí, não numa perspectiva salvacionista, a Marta já falou disso antes, mas uma perspectiva de ser um material, esse guia, adorei essa denominação, que pode, de fato, nos dar força, né? Para continuar num tempo em que a resistência é tão necessária. Por que essa obra é para salvar, Lívia? Olha, eu acho que essa obra é para salvar, é para baixar, porque ela é gratuita. Então, eu preciso dizer isso. Todo mundo pode acessar gratuitamente. É um e-book que foi publicado pela editora da Unifal, então está de graça no site. Então, começa pelo lado financeiro, a gente está numa crise e a gente entende, né? Tá tudo muito caro, inclusive os livros estão caros. Então, é para salvar porque você baixa gratuitamente, vai no site Unifal, Pró-Reitoria de Extensão, Publicações, o nosso livro está lá. Ou biblioteca, né? Também biblioteca, isso, ou na Proex. É só colocar o nome do livro completo que ele está lá gratuito. Ele é para salvar porque as ilustrações do Gabriel são inspiradoras. Então, quem ainda não viu as ilustrações, inclusive Gabriel tem publicado as ilustrações no seu perfil do Instagram e acessado, por exemplo, a Sônia Guajajara, que é uma das mini biografadas que está no livro, compartilhou a imagem do Gabriel, porque o Gabriel fez a caricatura, né? Então, porque a gente tem as caricaturas das intelectuais negras e indígenas e outras diversas. E eu acho que é para salvar no sentido de esperançar mesmo, como Paulo Freire nos ensina e nos coloca. Então, acho que é isso. Antes de encerrar, eu queria ler o nome dos autores e autoras. Adriele Feliciano, Cristiane Oliveira, Diego Ferreira, Driele Café, Eulália Duarte, Evelyn Soares, Gabriel Simeonato, Gabriela Oliveira, Giancarlo Teles, Gustavo Barcelo, Isabela Sampaio, João Otávio Brasileiro, José Luiz Alves, Juliano dos Reis, Larissa Fernandes, Luara Conceição, Lucas da Silva Borges, Luiz Mauro de Paiva, Marcela Mushi, Maria Fernanda de Lima, Mariana Rodrigues, Milena Magalhães, Tainara dos Reis, Tarine da Silva, Vanderleia Rezende e Verônica Costa. É um timaço, gente, é muita gente, né, Marta? E é importante também, né, pontuar que no início do trabalho havia um terceiro professor, né, que é o Marcelo Ornos Stephens, né, ele começou com a gente essa jornada, né, mas depois ele acabou saindo, né, por outros compromissos, mas é importante, né, dizer que no começo da jornada ele estava com a gente também, né, não era só um grupo com mulheres, né? Havia essa preocupação também em discutir as relações de gênero, né? Não entendendo o gênero apenas como mulheres, né? Eu quero agradecer muito, Lívia e Marta. Vou passar para o William, porque ele está aqui, a gente combinou que ele ia ficar mais nos bastidores, né?
Mas, William, quer colocar alguma coisa? Quer fechar para a gente? Na verdade, eu quero mais uma vez agradecer por essa conversa, né? Foi muito proveitosa, muito produtiva, poder conhecer um pouco mais sobre essa obra. Eu acho que para os nossos ouvintes é fundamental esse diálogo com os autores, trazer o nome das pessoas que contribuíram também para essa obra. Eu tenho certeza que as discussões que foram aqui levantadas, eu fiz várias anotações aqui, que com certeza também vou utilizar nas minhas aulas, né, que o podcast também é para isso, né, para a gente aprender e para a gente utilizar nossas aulas do ensino superior, nas aulas da educação básica. Né, eu acho que a grande função de uma obra é essa, né, ela servir para os diferentes públicos, não para um público restrito, como foi descrito aqui. Então, eu quero agradecer a presença das professoras e dizer que realmente essa é uma obra para salvar, e com certeza, né, nós vamos ler muito e discutir muito ela aqui. Anota aí. Já está aberta a temporada de eventos estaduais da AMPU 2022. Diretamente no site da entidade é possível encontrar eventos já com inscrições abertas em Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso. Cada evento será realizado em diferentes datas e alguns ainda estão com chamadas para proposições de simpósios temáticos e inscrições de trabalhos. Confira ampu.org.br. A AMPU de Mato Grosso do Sul realizará o primeiro Prêmio Marçal de Souza Tupã-I, que premiará projetos pedagógicos relacionados à aprendizagem histórica desenvolvidos e implementados por professores e professoras da educação básica no Mato Grosso do Sul no biênio 2020-2022. Confira o regulamento diretamente no site do evento. Entre os dias 30 e 31 de maio, será realizado de forma gratuita o primeiro colóquio de aprendizagem avaliação histórica escolar. Trata-se de um evento organizado pelas Universidades Federais de Juiz de Fora e Rural de Pernambuco. Fique atento nas redes sociais. A revista Capoeira, Humanidades e Letras, da Unilab, está com chamada para publicação em dossiê intitulado Ensino de História nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, Diálogos e Trânsitos Brasil-África. São diferentes eixos temáticos relacionados ao ensino de história e o prazo para envio do resumo é 9 de maio e o texto completo em 5 de agosto. Acesse capoeirahumanidadesletras.com.br. E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Cata Eventos. Ajude-nos a divulgar esta ação e siga-nos no Instagram, @cataeventos. Um abraço e até o próximo episódio.